Você conhece o livro de Ruth? Você sabe como ele aparece na Bíblia hebraica? Sabe como o livro de Ruth aparece na Bíblia protestante? Você sabe a mensagem de Deus contida no livro de Ruth? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2, que tem como tema o livro de Ruth. Agora, as próximas lições, nós iremos se aprofundar um pouco mais no livro de Ruth, e depois, na segunda sessão do nosso trimestre, vamos se aprofundar no livro de Esther. Eu quero aqui mandar um abraço especial, quero dar uns parabéns. Eu fiz um comentário para as irmãs colocarem comentários das atividades que elas têm na igreja e deram um show. Deram um show. Se fosse para fazer um paralelo ali entre as irmãs e os irmãos, as irmãs estão ganhando aí de lavada, estão muito na frente aí. Parabéns, irmãs. Vocês têm sido uma bênção no reino de Deus. Tem sido uma bênção para as igrejas onde as irmãs congregam. Nós louvamos a Deus e no nome da irmã Isadora Silva, lá de Rio Preto, Minas Gerais, eu quero aqui parabenizar a todas as irmãs do Brasil e do mundo, em especial a todas que fizeram comentários extraordinários, que só o céu há de vos recompensar os comentários edificantes que vocês fizeram ali. É próprio de mulheres virtuosas. Todos os comentários que as irmãs fizeram ali. E na pessoa do irmão João Martins, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, eu fiquei muito feliz em ver, eu li esse comentário, deixei um ok ali, Rio Grande do Sul. Os irmãos do Rio Grande estão aí superando aquela grande adversidade, mas a igreja está ali firme, forte, servindo a Deus. Então abraçar todos os irmãos do Rio Grande do Sul e todos os irmãos que fizeram comentários também, e na verdade todas as irmãs e irmãos que estão inscritos no nosso canal e também são assinantes. E lembrando, em inscritos, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te peço, se inscreva no nosso canal. Não vai sobrecarregar o teu celular, pelo contrário, você vai fazer parte de um grupo de intercessão, estamos sempre orando. Você crê no poder da oração? Acredita no poder da oração? Então nós estamos sempre orando por todos os inscritos no nosso canal, e também quem se inscreve me ajuda diretamente a fazer missões. Nós somos um canal não só de EBD, nós somos um canal missionário, onde nós estamos pregando a palavra de Deus e também sustentamos missionários no campo. Então se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe sempre o teu comentário aí nos nossos vídeos. E lembrando que você pode também sempre compartilhar essas lições com muito mais pessoas. Deixando o ok nesse vídeo, que é um ok missionário, viu? Eu quero aqui nomear esse ok como ok missionário. Por quê? Ok evangelista. Por quê? Quando você clica no joinha ali, você faz o YouTube compartilhar esse vídeo. E aí você está fazendo evangelismo na internet. Então, você quer evangelizar na internet? É só dar o ok ali. Não é nem para o pastor Rodrigo que está dando ok. Não, eu quero evangelizar a palavra. Deixa o teu like positivo, o próprio YouTube, não é eu. O YouTube vai pegar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, faça isso em nome do Senhor Jesus. Lembrando também que nós estamos com uma grande promoção. Aproveita, viu? Aproveita antes que saia essa promoção. Você adquirindo os slides dos adultos, você ganha o dos jovens. Então, o link está na descrição, também o QR Code está na tela. Você pode adquirir, agora nós temos nossos planos. Você pode adquirir o plano trimestral, o plano anual, ou a lição da semana, ou a lição do mês. Então, o link está na descrição do vídeo. O QR Code está na tela. Comprou os slides dos jovens, dos adultos, aliás, ganha o dos jovens. Simples assim. Vamos fazer a nossa oração para que Deus abençoe a nossa aula? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela segunda lição, esse estudo abençoado que o Senhor tem nos concedido a oportunidade de aprender com o teu povo. Estamos aqui para estudar a lição, pedimos a iluminação do teu Espírito, a unção do teu Espírito e rogamos a tua bênção sobre cada aluno e cada professor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos entrar na nossa aula.
o nosso textuário está em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Também a nossa verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crises, não nos isenta. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina, ok? Sempre fiel. Nós vamos ver que em qualquer circunstância você pode permanecer na presença do Senhor. Leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e também os objetivos da lição. Fazer a análise da organização do livro de Ruth, vamos fazer a análise dessa organização, remontar o contexto histórico do livro de Ruth, você sabe se localizar no contexto histórico para entender o livro de Ruth, e também apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Questionário que é um método tempestade cerebral, são 5 perguntas. Como o livro de Ruth é classificado na Bíblia hebraica? Como e por que o livro é categorizado na Bíblia cristã? Que evidências apontam para a autoria de Samuel? Que evidências apontam, então, qual o contexto histórico de Ruth e qual a principal mensagem do livro? Então, são perguntas para você fazer no Lista Lição, depois você responde com os alunos. Introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Sensacional. Vamos lá. A organização do livro. Então, papel e caneta na mão aí. Primeira parte, na Bíblia hebraica. Eu estou com os slides aqui. Pastor Rodrigo, eu não estou vendo os slides. É simples, os slides têm um valor muito pequeno e você pode adquirir esses slides como milhares de irmãos no Brasil e no mundo estão adquirindo os slides. Mas, se você de momento não consegue adquirir, preste bem atenção na aula. Anote os slides, aí os textos, vai anotando, vai prestando atenção e você também consegue acompanhar. A Bíblia hebraica possui apenas os 39 livros do Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento. Os judeus não têm o Novo Testamento. O judaísmo é complicado, irmãos. Inclusive existe ainda lá uma ramificação dos samaritanos e os samaritanos não têm nem os 39. Os samaritanos têm só os 5 livros da lei. Não aceito mais nada. E os judeus, judaizantes da religião judaica, eles somente têm os 39. Porém, esses 39 livros dos judeus se dividem em 3 classes. Primeiro, a Torá, que são os 5 rolos, os 5 livros da lei, né? Torá, lamentavelmente, tem muitas pessoas que não gostam de leitura. Mas você que gosta de leitura e pesquisa, você sabe que a palavra Pentateuco, ela é uma palavra grega, né, que significa 5 estojo. Então, dentro desses estojos ficavam 5 rolos da Torá. Torá é lei. Então, esse Pentateuco guardava os 5 rolos em 5 estojos, 5 tomos, né, como era dito também. E aí esses 5 estojos era a lei. Então, quando se fala em lei, se fala em 5 livros, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A primeira seção da Bíblia hebraica é a Torá, a lei, é o Pentateuco, que nós conhecemos, né, pela língua grega. Mas a segunda parte é o Neviim, né, do hebraico Navi, profetas. Então, os profetas, que são 8 livros. Para a Bíblia hebraica, os profetas são 8 livros. Já na Bíblia protestante, são 21 livros. Os livros proféticos, os maiores e os menores. Tá? E a terceira parte é o Ketuvim, que são os escritos, né, históricos. E eles têm ali 11 livros no Ketuvim e já na Bíblia protestante são 13 livros, os livros históricos. O livro de Ruth se encontra na terceira seção da Bíblia hebraica, chamada de Escritos, mais precisamente entre os 5 rolos. Ali, entre os escritos da Bíblia hebraica, tem uma subdivisão, e a primeira divisão são 5 rolos, que são livros curtos e históricos. E aí, o livro de Ruth na Bíblia hebraica está ali na terceira seção, no Ketuvim, nos escritos,
mas na primeira subdivisão entre os 5 rolos que eles fazem leituras, principalmente aí nas festas de colheitas e assim por diante, fazem muitas leituras desses livros curtos ali da Bíblia hebraica. Então, recapitulando, a Bíblia hebraica, 3 seções: Lei, Neviim e Ketuvim. Neviim, profetas, que vem do hebraico Navi. Ele pronuncia-se Navi ou Nabi, alguns, né? Mas é profetas. E aí lá na Bíblia hebraica são 11 livros, mas na Bíblia protestante nós sabemos que os proféticos... Aliás, na Bíblia hebraica são 8 livros, e na Bíblia protestante os proféticos são 21 livros. É só essa... Tem gente que não sabe. Poxa, não sabia que a Bíblia hebraica ela é diferente, a ordem, a organização dos livros é bem diferente, muito diferente. É tanto que eu tenho uma Bíblia judaica, e quando eu levo para a igreja, às vezes, eu estou tão acostumado com a Bíblia protestante, e aí eles, vamos ler um livro tal, e na ordem não é a mesma, e aí se perde um pouco. Vamos lá, tópico 2. Então, na Bíblia cristã, então vimos aonde o livro de Ruth se encontra, na Bíblia hebraica, que fica na 3ª seção, entre os escritos, né, também chamados históricos da Bíblia hebraica. Agora na Bíblia cristã, a Bíblia dos cristãos, ela é dividida em 4 partes, a nossa Bíblia, dividida em 4 partes, tá? Isso é o Antigo Testamento, tá? Estou falando do Antigo Testamento. Que nós, os cristãos, temos o Novo Testamento também como escritos sagrados, coisa que o judeu não acredita. Mas na Bíblia cristã, o Antigo Testamento é lei, história, poesia e profecia. E essa ordem da Bíblia cristã não é a mesma dos judeus, totalmente diferente. Então, na Bíblia cristã, lei, anote aí, história, poesia e profecia. E onde é que o livro de Ruth se encaixa nessa classificação? Vamos lá. Conforme a Bíblia cristã, o livro de Ruth pertence aos livros históricos, né? Na 2ª seção, primeiro é lei, depois é história. O livro de Ruth se encontra aqui na história. É o 8º livro, depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel, o livro de Ruth se encontra ali como sendo o 8º livro do Antigo Testamento. Tá? O livro de Ruth possui 4 capítulos e 85 versículos. Então, vamos recapitular. Antigo Testamento cristão, lei, história, poesia e profecia. Agora aqui é uma aula bem teológica, tá? Bem didática aqui dentro do universo acadêmico, para você saber a organização sistemática dos livros da Bíblia. Lei, história, poesia e profecia. Qual é a classe que se encontra o livro de Ruth? Na classe dos históricos, depois do livro de Juízes e antes de 1 Samuel, que é o 8º livro da Bíblia no Antigo Testamento. Ok? 4 capítulos e 85 versículos. E aqui está a biografia desse livro. Vamos lá? 3. Autoria e data. De acordo com o Talmud é um livro de ensinos, né, judaicos. O profeta Samuel, de acordo com o Talmud, é o autor, o escritor do livro de Ruth. A data em que o livro foi escrito, ela é incerta, mas sugere-se que aproximadamente 1000 anos antes de Cristo foi escrito o livro de Ruth, né, porque Samuel ele presenciou o primeiro rei, né, ser eleito ali pelo povo, com a permissão de Deus, Saul, e a monarquia em Israel, ela surge aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo. E Samuel, ele deu testemunho acerca de Ruth, dessa história, e coloca inclusive a genealogia, Samuel, ele coloca a genealogia de Ruth e ele menciona o próprio Davi. É sinal de que ele já sabia da existência de Davi também. Se fosse um escritor que não conhecesse Davi, não teria colocado o próprio Davi ali na genealogia que Samuel lhe coloca. No livro de Ruth, a genealogia inclui Davi também como descendente ali de Jessé e também de Boaz, né? Mas, ao que tudo indica, esse tempo foi o tempo dos juízes,
Lembrando que Samuel, ele praticamente, é lógico que ele não foi um libertador como os demais juízes, mas ele praticamente ali, ele estava prefigurando com muita clareza a pessoa do Senhor Jesus, porque foi o único no Antigo Testamento que teve um ministério triplo. Foi juiz, sacerdote e profeta. Isso apontava para o Senhor Jesus. Mas, sobre a autoria e a data, se alguém te perguntar, Samuel, o autor, e provavelmente no ano 1000 antes de Cristo, ele escreveu o livro de Ruth. Vamos lá? A nossa visão geral, Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo, ok? Segunda parte da lição, o contexto histórico. Vamos compreender mais acerca desse livro e o seu contexto histórico. No tempo dos juízes, letra A, B e C. De acordo com alguns fatos, é possível apontar o tempo dos juízes como sendo o tempo em que o livro de Ruth foi escrito. Por que, pastor Rodrigo? Letra B. O período dos juízes, ele ocorre entre 1375 a.C. a 1050 a.C. Letra C. Provavelmente no final do período dos juízes, nos dias do profeta Samuel, é que o livro de Ruth foi escrito, conforme Ruth 1:1. Então, como Samuel é o autor, ele foi o último juiz. Então, nós estamos falando do tempo dos juízes, que isso foi de 1375 a 1050 a.C. Ele deu aí um período de aproximadamente 300 anos, quando Josué entrou na Terra Prometida, dividiram as terras, e o povo ficou vivendo ali em Canaã. Eles então se dividiram, houve uma história, né, que eles tinham mais unidade no deserto. E aqui eu vejo a principal situação que levou eles à mornidão espiritual. Porque não foi só porque não tinha a mesma liderança, Moisés morreu, Josué não teve a mesma liderança. Tem pessoas que culpam Josué. Moisés era pastor, Josué era guerreiro, não tinha como dar certo. Não foi por causa disso. Eles tinham unidade no deserto. O tabernáculo estava bem no centro, as tribos todas ao redor. Quando eles se dividiram e tomaram posse das terras, as tribos ficaram muito separadas. Não tinham a mesma unidade de culto em torno do tabernáculo. O tabernáculo ainda existia, estava ali, mas aquela unidade de estarem todos, no começo pode ser que até eles estavam unidos no começo, mas com o passar dos anos, essa união não perdurou. E as tribos estavam muito desunidas, cada um cuidando das suas terras. E essa desunião nítida, e a prova disso é eles terem herdado. A Bíblia dá várias passagens, mostra o testemunho deles herdando, conquistando, fazendo a divisão das terras. E lógico, se ocuparam demais com aquilo que receberam, o materialismo, e isso acabou dividindo, contribuindo para que eles não tivessem assiduidade nas reuniões religiosas. E outro fator muito agravante que levou o tempo de juízo a ser um tempo de muita mornidão é que eles nunca deixaram de ser enoteístas. Eles saíram do Egito sendo enoteístas. Eles não eram monoteístas, como Abraão era. Eles eram enoteístas. E o que é o enoteísmo? Acreditar que o Deus de Abraão é o maior, mas tem deuses menores. Então, nós sabemos, se você fizer o curso de teologia, vai lá fazer lá na Catflix, a gente explica com detalhe quando que surgiu a idolatria na Bíblia, a idolatria no mundo. A gente explica com detalhes sobre isso. E o que acontece quando eles saem do Egito, eles saíram acreditando no Deus de Abraão, o Deus de Moisés, que era o maior, mas quando Moisés demorou a aparecer, onde é que foi Moisés? Subiu para o monte, não aparece, vamos recorrer aos outros deuses que nós conhecemos. E fizeram o bezerro de ouro. Isso chama-se enoteísmo, acreditar em deuses menores. Eles nunca se libertaram disso. E entraram na Terra Prometida confiando em deuses menores e aos poucos foram recorrendo a esses deuses menores e logo a idolatria tomou conta daquele povo. Com pouca assiduidade e unidade em torno do tabernáculo, cada um por si,
e Deus por todos. Esse é um provérbio que hoje é popular, mas a Bíblia dá o testemunho que naquela época cada um fazia o que achava melhor. Essa expressão é a prova do quanto eles estavam divididos e não havia unidade de culto. E aqui é um perigo que eu deixo para todo, um alerta desse perigo que eu deixo para todo o povo de Deus. Não se isole, mas esteja unido com os filhos de Deus na igreja, fortalecendo a nossa fé. Por isso que o escritor aos Hebreus ele foi cirúrgico, lá em Hebreus 10:25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. E eu, quando aceitei Jesus, eu me lembro de uma palavra da saudosa irmã Leonina. E ela disse assim: meu filho, você está começando agora. Aprenda agora que uma brasinha longe do braseiro, ela se apaga. E ela disse ainda: e um peixinho fora d'água, ele morre. Então não se afaste da igreja. Esteja sempre congregando ali. Tua vida espiritual depende muito de congregar. E eu aprendi isso, e é a pura da verdade. E o escritor aos Hebreus, ele já tinha ensinado há muito tempo, né? Não deixe a vossa congregação como é costume de alguns, ok? Então, no tempo dos juízes é que se desenvolve. E aí essa fome que houve ali, que levou Elimeleque, Noemi, seus filhos para Moabe, essa fome já era resultado de muita escassez que o povo durante anos sofreu, principalmente nas mãos dos inimigos. Teve épocas ali na época dos juízes, imagina, a Bíblia dá testemunho, que ficaram 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus. 40 anos é muito tempo, irmãos. É muito tempo, ok? Secularismo e hedonismo e idolatria. Olha aqui, ó. Secularismo, hedonismo. Hedonismo é a pessoa que ela se envolve demais com os seus prazeres. Tá? Hedon significa prazer. E idolatria. Infelizmente, por aproximadamente 300 anos, as 12 tribos de Israel se entregaram à idolatria e aos prazeres imorais, e dessa forma, Deus permitia que as tribos caíssem nas mãos dos seus inimigos. Confere lá Juízes capítulo 6, versículo 7, que você vê Deus permitindo eles caírem nas mãos dos inimigos. Por quê? Por causa de idolatria, prazeres imorais, e lamentavelmente eles se afundaram numa mornidão espiritual terrível, terrível. Eu até quero aqui lançar uma tarefa para você. Vai pesquisar na Bíblia e veja quantos filhos Gideão teve. Gideão que foi usado por Deus. Mas você percebe como que era o costume da época. Se você olhar na Bíblia e ver quantos filhos, será que você sabe disso? Tanto é que eu lanço uma tarefinha. Acho que todas as lições eu vou lançar uma tarefinha para você aqui, tá? Um algo a mais para você ir pesquisar. Pesquisa e veja quantos filhos Gideão teve. E quando você vê o número de filhos que ele teve, faça a seguinte pergunta: será que foi com uma só mulher? Será que foi com uma só esposa? Será que foi com duas? Será que duas teriam condições de dar aquele número de filhos para ele? Será que foi 3? Será que Gideão teve umas 4, 5 esposas? Veja o número de filhos que ele teve, que você vai ver se uma mulher só teria condições, ou duas, de dar aquele número de filhos para ele. Outra coisa, para você entender como era comum a poligamia, mesmo entre os filhos de Deus. Chamar filho de Deus não é nem correto, né? Porque o filho de Deus não faz isso. Mas o povo que se dizia serem filhos de Deus. Veja também Jefité, por que ele ofereceu um sacrifício humano se Deus desse vitória para ele? Porque era costume, as tribos de Israel estavam acostumadas e abraçaram o costume dos povos que ali viviam de oferecerem sacrifícios humanos. Então você veja o tamanho do problema que havia na época dos juízes. Poligamia, sacrifícios humanos. É terrível quando você vê os próprios filhos de Deus estuprando a concubina de um dos seus irmãos. Existe essa história entre as tribos. Fizeram coisas terríveis com aquela concubina de um
segundo ele era um levita, né? E aí praticamente mataram aquela mulher, que se diziam serem filhos de Deus, estupraram uma mulher e mataram ela. E aí o marido pegou e esquartejou a mulher, espalhou os pedaços dela em todas as tribos. Houve uma revolta em todas as tribos, que as tribos se reuniram para matar, e diz a Bíblia que quase eliminaram uma tribo inteira, entre irmãos, se matando, sabe, se destroçando, se esquartejando. Era assim que estava o povo na época dos juízes. No curso de teologia a gente entra com detalhes na época dos juízes, então só para você entender, Ruth viveu nesse tempo e foi temente a Deus, assim como sua sogra. Deus, em sua infinita misericórdia, levantava juízes e dava livramento ao seu povo, conforme Juízes 6, 12 e 16. Deus usou vários juízes, quando eles deixaram Deus usá-los, né? Mas infelizmente ainda muitos juízes que deixaram Deus usar, eles mesmos acabavam se desviando, né? Foi o caso de Sansão, muito usado nas mãos de Deus, e acabou mentindo, entristecendo o Espírito Santo, se envolvia com várias mulheres. A Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito não estava mais nele. Olha, uma das coisas mais perigosas, eu sempre digo aos meus filhos, uma das coisas mais perigosas que existe nesse mundo chama-se vida espiritual. Por quê? Porque os cristãos podem ficar cegos e não perceberem. A Bíblia diz, e não sabia ele que o Espírito não estava mais nele. Olha que ponto chega a cegueira espiritual. E esse tempo dos juízes, muitos juízes foram usados nas mãos de Deus. Nós temos uma média de 14 juízes, mas nem todos foram libertadores. Tá? Uma média aí de 13 juízes que foram libertadores, que Deus levantou e eles libertavam. Eram guerreiros, não eram juízes como os de hoje, com toga, ficam só julgando causas. Não, os juízes da época, eles eram guerreiros. E eles entendiam das leis de Deus, julgavam as causas do povo e eles lideravam as batalhas, eram libertadores. Então, nem todos tiveram, apesar que Samuel ele se envolveu em algumas questões e até mandou matar alguns que o rei Saul, né? Mas daí já era o reinado, né? Não era a época dos juízes. Mas ele se envolveu em algumas batalhas também, mas não igual os demais juízes, como Débora, que liderou um exército de mais de 10 mil homens, Gideão, Sansão, Jefté e Baraque, tantos outros que estiveram ali e lideraram batalhas. Então, esse é o contexto histórico do livro de Ruth. 3. Opressão, clamor e livramento. Durante aproximadamente 300 anos, Deus levantou cerca de 13 juízes para libertar e guiar as 12 tribos de Israel. Confere Juízes capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Letra B. As tribos sofreram durante décadas nas mãos dos inimigos como os filisteus, mas Deus, em sua misericórdia, levantava libertadores e salvava o seu povo. Confere lá Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao 5, e você vai ver o sofrimento do povo nas mãos dos inimigos. Mas Deus usava de misericórdia e levantava alguém, um juiz, para defender o seu povo. Essa é a misericórdia de Deus, né? Eu costumo dizer, irmãos, que a misericórdia de Deus ela é infinita. Ela é infinita, ela não tem fim. O problema não é acabar a misericórdia de Deus. O problema é que o próprio Deus falou para Abraão que existem situações onde a iniquidade das pessoas se completa. E quando a iniquidade se completa, Deus é justo e ele vai então executar juízo sobre aquela iniquidade. E aí, automaticamente, as pessoas que cometeram vão entrar junto a esse juízo. Então, Deus ele é justo e por ser justo, vai chegar o momento que a iniquidade se completa e ele vai executar juízo. Mas ele é misericordioso, que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. E Deus ele provê uma restauração e uma recuperação. Lembrando que nós já estudamos em trimestres passados, explique isso para os alunos, sempre que Deus executar um juízo, não é para ficar aplaudindo, dando risada e se divertindo com o sofrimento dos outros, não. Todos os juízos de Deus, exceto o juízo final que não vai ter volta, né? Mas todos os juízos de Deus agora,
é para a recuperação das pessoas, para tentar resgatar, para tentar recuperar, porque a Bíblia diz que ele é um pai que corrige e açoita aqueles que ele ama. Então é para recuperar, não é para lançar fora e para destruir e se divertir com isso. Aprenda isso. Todos, e na época dos juízes, quando Deus permitia que os inimigos tomassem conta ali das regiões, das terras e oprimissem as tribos, não é que Deus sentia prazer nisso. A iniquidade se completava, Deus permitia, usava os inimigos para corrigir eles e ao mesmo tempo restaurava e livrava. E teve vários anos também que houve paz, servindo a Deus em paz, tranquilo. Mas quando a iniquidade se completava, Deus permite, é um ciclo. Deus permite a correção e trata e recupera e continua abençoando. E era assim que estava acontecendo na época dos juízes. Visão geral, os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Isso aqui é uma das frases mais tristes da Bíblia. E o tempo do juiz viveu essa realidade. 3. Propósito e mensagem. Vamos lá? O cetro de Judá. Vamos entender aqui. Tem uma foto ali, nos slides, leão da tribo de Judá. Letra A e letra B. O profeta Samuel fez questão de registrar a genealogia de Davi no livro de Ruth, pois ele sabia da profecia de Jacó sobre o cetro que não iria se apartar de Judá. Está lá em Gênesis 49, versículo 1 e o versículo 10. Então Samuel sabia, eles tinham conhecimento da lei. E Jacó, que foi relatado por Moisés lá em Gênesis 49, foi Moisés que escreveu Gênesis, tá? Gênesis 49, versículo 1 e versículo 10, Jacó falou: o cetro não vai se apartar de Judá. Nós sabemos que Rubem perdeu a bênção, foi dormir lá com a concubina do seu pai. E Judá, Deus, é aquilo que a Bíblia fala, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E Deus escolheu a tribo de Judá e decidiu fazer com que esse cetro fala de reinado perpétuo. E isso apontava para o Messias, que o reino do Messias não terá fim. Tem várias profecias que falam que o reino do Messias é eterno. E esse reino está ligado, para a glória de Deus, mas também para a honra daquela tribo, a tribo de Judá. E aí o cetro, o reinado, o trono, sairá da tribo de Judá e permanecerá com a tribo de Judá. Era a profecia. E Samuel, ele sabia disso. Então ele faz questão de relatar que essa mulher, chamada Ruth, estava na genealogia e na descendência que iria gerar o Messias, ligado diretamente à tribo de Judá. Então, é como se Samuel estivesse tentando dar uma prova. Olha aqui, eu quero provar a linhagem do Messias ligada à tribo de Judá, porque todos aqui em Israel conhecem essa profecia em relação ao cetro não se apartar da tribo de Judá. Essa é uma questão cultural entre eles, irmãos. Claro que ficou para o mundo essa mensagem, mas se coloque no lugar de Samuel, nos dias de Samuel. O judeu era muito radical. Se não fizesse parte de uma genealogia, eles não aceitavam nem que mencionasse o nome de certas pessoas. E aí agora você pegar uma moabita, mencionar a história dessa moabita, sem nenhum propósito, seria ridicularizado. Principalmente que na cultura judaica falar de mulher, mencionar mulher em genealogias, era um desrespeito aos homens, não era mencionado. Por isso que você vê pouca mulher escrita em genealogia. Agora Samuel, essa mulher faz parte, e eu tenho que relacionar essa genealogia aqui e mostrar para eles que ela está ligada diretamente à tribo de Judá e através dela foi gerado Davi. Então Davi já tinha nascido
E ele escreve essa história e coloca Davi ainda na genealogia. Então, já vamos ver mais à frente. Letra B, Ruth teve o rico privilégio de se casar com Boaz, um descendente direto de Judá. Confere lá Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que você vai ver toda a genealogia, desde Abraão, e você vai ver que de Judá sai toda a descendência que gera, lembrando que Boaz ele era filho de Raabe, a meretriz. E aí Boaz se casa com Ruth, e aí vai gerando a descendência de Obed, Jessé, Davi, e nós sabemos que Davi, a profecia estava relacionada diretamente, né? Um rebento de Davi. O Messias viria da descendência do rei Davi. Jeremias profetizou sobre isso. Então, Samuel fez questão de mencionar no livro de Ruth a genealogia de Davi e honrar essa mulher, porque ela não seria respeitada, não seria de forma alguma respeitada, porque ela era moabita, mas Samuel fez questão de mencionar ela na genealogia do Messias. 2. Amor e redenção. Vamos entender algo muito importante aqui. Letra A. Sabemos que literalmente Boaz assumiu Noemi. Aqui redobra a tua atenção, tá? E você que gosta de pregar, você que é pregador, tem uma mensagem aqui para você pregar. Vamos lá. Sabemos que, infelizmente, ou sabemos que literalmente, Boaz, ele assumiu Noemi e assumiu a Ruth. Os irmãos sabem que ele comprou o direito e assumiu elas, para cuidar delas. É claro que ele iria casar com a Ruth, né? E ele resgatou a honra da família. E é sobre isso que trata o livro. É sobre isso. O quê? Amor e redenção. Boaz demonstra o seu amor por aquela família e acaba comprando o direito de guardar e cuidar daquela família. É isso que trata o livro. Vamos ver agora o que isso significa na linguagem espiritual. Contudo, na linguagem espiritual da Bíblia, a Bíblia tem, Rodrigo, essa linguagem espiritual? Confere lá Romanos 7,14. Tem, a parte A. Na linguagem espiritual da Bíblia, Boaz é uma figura de Cristo. Agora redobra a tua atenção. Onde Cristo ele resgata Israel, representado por Noemi. Sabia que Noemi representa Israel? E também salva os gentios, representado por Ruth. E proporciona a honra da salvação a todos que nele crê. Aí você vai entender o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, confere lá, do versículo 14 ao 18, que Jesus ele uniu todos os povos, ele fez isso. Ele resgata, né, Israel, eu vi Israel como ovelhas perdidas que não tem pastor. Primeiro ele vem para Israel, que é representado por Noemi, ele vai lá como Boaz, eu compro o direito de cuidar dessa mulher. Então Jesus estava fazendo isso também. E também agora se casa com Ruth, né? Boaz se casou com Ruth, era uma estrangeira, uma gentílica. E aí então isso representa a igreja, que Jesus também comprou de todos os povos e de ambos os povos, diz a Bíblia, fez um. E aí Jesus, ele então resgata a humanidade daqueles que creem, né? Lembrando que não existe o perdão universal, tá, irmãos? Tem religiões que pregam aí que toda a humanidade já está perdoada, já está todo mundo salvo. Nós sabemos que isso não é real. Todo aquele que crê, e o crer da Bíblia não é acreditar apenas que Jesus existe, que Deus existe. É obedecer à vontade de Deus, tá? O crer é obedecer, ok? Então, amor e redenção, essa é a mensagem do livro de Ruth. Ponto 3, fidelidade e altruísmo. Olha só. Assim como nos dias dos juízes, ainda havia servos tementes a Deus, não é diferente nos dias de hoje. Quais são os servos que temiam a Deus na época dos juízes? Teve vários. Tiveram suas fraquezas, né? Tinha muita questão cultural, mas temiam a Deus. Foi o caso de muitos juízes que Deus usou, né? Sansão, Gideão, homens que temeram a Deus. O próprio Deus falou para Gideão, tu é um varão valoroso. Débora e tantos outros, mas Noemi, temente a Deus, e Ruth, que viu o temor que havia naquela mulher, ela diz, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo
é o meu povo. Então, em meio a tanta mornidão espiritual, tanto fracasso por parte de muita gente, tinha vários que temiam a Deus. O que significa isso? Sempre existirão os remanescentes, que temerão a Deus, como Noemi, Ruth e Boaz, e darão bom testemunho, como diz a Bíblia, confere lá Filipenses 2:15, como astros em um mundo de escuridão. Aleluia! Confere Filipenses 2:15, porque assim como no mundo antigo foi possível, em meio a tanta mornidão espiritual, terem homens e mulheres tementes a Deus, é possível nos dias de hoje, também, diante de tamanha escuridão espiritual, nos mantermos como astros brilhando nesse mundo de trevas. É possível sim continuar sendo fiel a Deus. E a nossa visão geral, o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade, o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro de Ruth. Esse altruísmo é não você continuar confiando, acreditando que o Senhor Jesus, assim como deu, é Ele que dá. Sem mim nada podeis fazer. Assim como lhe deu condições pelo Espírito Santo de fazer esses homens servirem a Ele em meio a tanta adversidade, nos dias de hoje Ele é fiel, Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele estará conosco, nos ajudando em tudo que precisarmos para continuarmos servindo a Deus com fidelidade e alegria. E a nossa conclusão, acompanhe comigo, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre batalha ou trabalha, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Ele está no controle de tudo. Conduz a história e executa seu plano eterno de salvação. Então, a despeito de todos os problemas que existem nesse mundo, Deus não perdeu o controle de nada. E assim como estava trabalhando, parecia um caos naquela época do juiz, o próprio Deus estava trabalhando para manter a linhagem do Messias, a genealogia do Messias, famílias tementes na sua presença, e conservou o seu povo na sua presença até o nascimento do Messias, que nasceu, pôde promover a redenção da humanidade, e hoje nós estamos aqui servindo a Deus com alegria. Aleluia! Então guarde essa mensagem no teu coração. Estudamos a lição de número 2, a lição de Ruth, o livro de Ruth, o seu contexto histórico, a mensagem que tem ali, guarde essa mensagem, viu? Amor e redenção. E é possível, pastor, se manter fiel em meio a uma geração perversa? É possível. Deus sempre vai conservar aqueles que desejarem lhe servir com amor e fidelidade. Louvado seja Deus! E se você gostou dessa lição, compartilha ela, simplesmente deixa o ok, que o próprio YouTube vai compartilhar essa lição. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você pode adquirir os nossos materiais, você pode conhecer a Catflix. A Catflix é um ambiente onde tem ali inúmeros cursos e vários conteúdos gratuitos. E você pode fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp. Lá no WhatsApp a gente coloca vídeo profissional convidando os alunos para a escola dominical. Nossa, parece uma coisa de cinema. Se você vê aquele vídeo assim, você... Poxa, eu quero aprender sobre isso, eu quero lá estudar a Bíblia sobre esse tema. Então tá lá no grupo do WhatsApp, banners com os conteúdos que vai ser trabalhado na lição, explicações no hebraico, no grego. Lá na Catflix você baixa ali subsídios, que são pesquisas bíblicas do tema da lição que você vai estudar, tudo gratuitamente. São inúmeros materiais gratuitos que nós disponibilizamos tanto no grupo do WhatsApp, como lá na primeira sessão da Catflix, e você pode conhecer. Os links estão na descrição, e também você tem o telefone do suporte, que sempre a gente coloca na tela, também está na descrição. Você entra em contato com o suporte, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, para adquirir os nossos materiais. Lembrando, irmãos, que os nossos materiais têm um valor bem pequeno, bem baixo mesmo, todo mundo pode adquirir. Eu quero que você entenda isso. Todos os brasileiros e cidadãos do mundo inteiro podem adquirir os nossos materiais de qualidade, comprovados a eficácia desses materiais, aprende mais, ensina melhor, por um baixo e pequeno investimento. Então não se assuste, venha adquirir, invista na tua vida espiritual, invista no teu ministério, lembrando que
todos que nos apoiam, nos ajudam a fazer missões diretamente. Vamos fazer a nossa oração? Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por termos estudado mais uma lição abençoada sobre o livro de Ruth e, acima de tudo, Pai, aprender sobre o amor e a redenção. O Senhor está no controle, cuidando do seu povo, tem esse projeto lindo e maravilhoso de salvação e nós te louvamos por fazer parte deste projeto. Abençoa, Pai, o teu povo, para que assim como Noemi, Ruth e Boaz, eles permaneceram fiéis ao Senhor, que nós também possamos, Pai, mesmo em meio a muitos escândalos, porque na época do livro de Ruth, os próprios irmãos das tribos davam muito escândalos. Mesmo em meio aos escândalos, Pai, é possível se manter fiel, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abençoe cada filho teu, abençoe cada inscrito, Pai, nesse canal, cada assinante, cada apoiador, cada filho teu que ama a tua palavra, com a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço e até a próxima lição. Fique na paz.